Pois é, eu espero que tenha ficado legível. Esse é o problema do nosso país com a bancada evangélica. Essa é a questão que não permite que os nossos coletivos, enfim, evoluam nas pautas contra os crimes de ódio, né? Por quê? Vamos lá. Esse artigo de lei aí que foi modificado é uma lei ainda do final da década de 80, certo? Em que criminalizava, como vocês viram ali, incitar o ódio, correto, nos meios de comunicação. Ele tipificava, certo? Ele qualificava quais seriam os crimes de discriminação e preconceito, ok? Ou crimes de ódio, tá certo? E ele teve que ser alterado, porque não atendia vamos dizer assim, a liturgia, não é liturgia, a pregação religiosa, certo? Da religião evangélica, correto? Que entende lá, que o povo africano sofre de uma maldição, né? Foi amaldiçoado por Deus. A tal história lá da lei de cão, né? Que é realmente lei do cão, né? Enfim, e que os homossexuais, enfim, eles insistem, né, em criminalizar, em punir, né, em falar mal de gay, entendeu como é que é? Porque é pecado, quer dizer, dentro de um monte de outros pecados, dentro do contexto geral ali. Se você pegar o texto onde eles se apoiam, onde eles tiram lá o tal versículo, vocês vão perceber que o contexto era outro, né? E que ali tem um monte de coisa também, quer dizer, é pecado e outra coisa, é pecado, meu querido, mas é pecado para quem segue a religião, certo? Mas quando a religião vira um negócio, né? Aí é problemático. E outra, quando a religião usa os meios de comunicação de massa, né, para divulgar este negócio, ok? Então, não pode deixar esse tipo de lei, não é verdade? Esse tipo de lei vigorar, concordam? Porque dentro do discurso religioso existe a discriminação. Se faz apologia ao ódio, não é? Esse é o problema. Essa é a questão. E aí, eles precisam, então, essa religião precisa de uma bancada parlamentar para defender esse direito, porque senão acaba a mamata deles, senão acaba a fonte de renda deles, fonte de renda essa que gera poder, etc e tal. E aí eles vão se juntando, essa bancada se junta com outra bancada, né? Que não se importa tanto, né, com essas questões, entende? Até porque não são pretos, né? Representam uma maioria, uma minoria, porque eu acho que tudo é minoria que forma uma maioria, mas representam uma elite, vamos dizer assim, pronto, ficou melhor, que não é preta, não é pobre, não é macumbeira, né? Então, não é gay, não é isso? Não é LGBT. Então, eles não se importam em comungar, né, em trocar figurinhas, correto? Com esta bancada que defende os interesses desta religião específica. Eu espero que tenha ficado claro, se não ficar, eu gravo outra vez. Ontem gravei um vídeo falando exatamente sobre isso, porque várias tentativas foram feitas no sentido de proibir esse tipo de discriminação disfarçado de pregação evangélica, correto? Várias tentativas. Uma delas foi o PLC 122, de autoria da Marta Suplicy, quando ela ainda era do PT, correto? E esse projeto ficou lá, rolando, sem aprovação, sendo modificado, remodificado, remodificado, remodificado. Não tem nada a ver com esta lei aí, mas tem, porque também mudava algumas coisas dentro dessa lei, esse projeto de lei mudava algumas coisas dentro desta lei que já estava aprovada, né? Inserindo e voltava a esse ponto dos meios de comunicação. Sim, porque é importantíssimo. Porque os meios de comunicação é que formam o senso comum.
né? E aí também é até importante colocar a internet, correto? Óbvio, é uma formadora de opinião, certo? Divulgadora de ideias e formadora de opinião. Então, foi a pedra no sapato, sabe? Foi a pedra no sapato. Todo mundo pensando assim, não, mas é por convicção religiosa, não é por convicção moral que eles estão querendo fazer isso, é para não criar uma elite não, como foi que o filho do Bolsonaro falou, meu Deus? Uma raça de privilegiados. Olha só, em primeiro lugar, gay não é raça, né? Porque, seguindo aquela máxima do Levi Fidelis, vamos lembrar? Eu não vou lembrar que não, que é meio baixaria o negócio. Mas, enfim, gay não, o sexo entre dois homens e duas mulheres não faz filho, não é isso? Então, quer dizer, gay não é raça, tá certo? Gay é filho de uma relação sexual, é produto de uma relação sexual, por incrível que pareça, heterossexual, e não uma relação sexual homossexual, né? Porque aí não dá, né? E outra coisa, privilégio é o escambau, né? Porque não é privilégio, não é privilegiar, buscar um privilégio, você querer simplesmente não morrer por ser homossexual ou por ser macumbeiro. Correto? Né? Você querer o mesmo direito que é dado para todo mundo, você querer casar, você querer, enfim, andar na rua sem correr risco de ser xingado, né? E o que fomenta esse tipo de pensamento de que isso é possível, que você pode sim xingar o outro de viado, que você tem mais é que matar, olha só, isso é o discurso religioso, correto? É. Né? Que está ali dizendo todo dia dentro da televisão que, enfim, orixás são demônios, né? Se é demônio, né? Queima, Senhor. Na verdade, queima, Senhor, vão lá e botam fogo no barracão. Percebe? É por aí, né? Que o homem que se deitar com outro homem, seu sangue cairá sobre eles. Quer dizer, vamos lá e degola os caras, né? Bate nos caras, entende? Então, a maior divulgadora do ódio nesse país é esta religião. Não ela enquanto religião. Enquanto ela está fechada lá dentro do seu templo, está tudo certo. Ali ele pode falar o que ele quiser, certo? Agora, quando ele vai para um meio de comunicação de massa, certo? Quando eles vão para um meio de comunicação de massa, e mais, dominam um meio de comunicação, não é verdade? Para fazer esse discurso, esse tipo de pregação, aí a coisa complica, né? Porque eles estão formando opinião, concorda? Eles estão divulgando o ódio. Esta é a questão. Então, diversas tentativas, volto a dizer, foram feitas no sentido de coibir esse tipo de ação desta religião específica, correto? Infelizmente, pode ser considerado crime o que eu estou falando agora, porque eu estou me referindo a uma religião específica, mas não o que eles fazem diariamente dentro da TV. Esta é a questão. Bom, eu tinha falado sobre isso ontem, num vídeo, mas que infelizmente deu problema de áudio no vídeo quando eu upei. Então, por isso eu estou de rosa de novo, com a mesma roupa que eu estava ontem, neste vídeo, em homenagem, né, à nossa ministra, doutora Damares, certo? Para mostrar mais uma vez o quão importante é definir bem e coibir esse tipo de pensamento. Porque, veja bem, é esse tipo de pensamento que a dona Damares tem na cabeça, né? Quando ela entra no conflito total dela entre a advogada, certo? A DDH, Defensora de Direitos Humanos, e a pastora, correto? E ela confunde isso tudo ali na cabeça dela e aí ela faz esse tipo de afirmação que ela fez. Príncipes e princesas, rosa e azul, mulher tem que ficar em casa, o ideal para a mulher seria que ela ficasse em casa. A posição dela em relação ao aborto, que mesmo ela tendo sido vítima de abuso sexual na infância, e mesmo ela dizendo que ela reconhece que cada vez mais meninas mais jovens engravidam, né? Mesmo ela reconhecendo isso tudo, ela não consegue ser favorável a determinadas coisas, entende? Ela ser favorável ao aborto, por exemplo, que essa menina de 12 anos não pode ser mãe, meu Deus, se ela foi estuprada. Concorda? Quer dizer, nem em caso de estupro ela admite. Então, o pensamento religioso, a fé dessa senhora, interfere diretamente nas suas ações, no que ela pensa e naquilo que ela vai fazer dentro do ministério. Esse é o problema. Mas não foi em relação a Damares que eu fiz esse vídeo de ontem.
Eu fiz esse vídeo revoltado, porque ninguém está enxergando isso. E os coletivos com isso não dão as mãos. Porque, veja bem, se em cada projeto, em cada tentativa de criminalizar esse discurso de ódio, não dentro da igreja, a gente não quer falar de dentro da igreja, mas esse discurso de ódio pautado, né, disfarçado em pregação religiosa, se em cada tentativa dessa os coletivos tivessem dado as mãos e defendido e cobrado da sociedade, fosse para a mídia, né, cobrar que aquilo fosse mantido, certo? Como eles fizeram contrapartida, os evangélicos fazem isso muito bem. Fazem o maior salseiro dizendo que estão sendo discriminados por essa lei porque eles têm o direito de falar que, pronto, que homossexualidade é pecado, certo? E tem direito a falar que orixá é demônio, que para eles orixá é demônio, que faz parte lá da religião deles. Mas se em cada tentativa dessa, esses coletivos, quer dizer, coletivo preto, coletivo feminista, coletivo, enfim, LGBT, né, e africanista, conseguisse dar as mãos e cobrar efetivamente uma postura para que isso acabasse, isso, vejam bem, que eu estou me referindo, vem lá de trás, quer dizer, já em 1990, porque essa lei foi alterada em 1990, correto? Esse artigo em particular. Quer dizer, se desde aquela época a gente tivesse tomado uma atitude mais coesa entre os coletivos, no sentido de proteger as nossas pautas, né, talvez a gente não tivesse acontecido, melhor dizendo, talvez não tivesse acontecido tantos crimes de ódio nesse país. Correto? Talvez o politicamente correto não tivesse sofrido uma desconstrução da maneira que sofreu nos últimos 4 anos em particular, mas que já vem sofrendo desde a década de 90, e a gente talvez hoje não tivesse que enfrentar o fascismo implantado no país. Né? É isso que eu queria que os coletivos entendessem. Então, por isso, o título desse vídeo, inicialmente, era, e eu vou tentar botar o mesmo título de novo, ou um título parecido, certo? Ninguém consegue nem pegar na mão de ninguém. Nem pegar, certo? Que fará soltar. Para não soltar a mão de ninguém, a gente tem que primeiro estar disposto a estender a mão e a pegar a mão que está estendida, correto? Senão, vai soltar como você nem pegou, né? Então, é isso. Volta lá no início do vídeo, rebobina lá o negócio, volta ali no direito. Eu ainda sou do tempo da fita, né? Então eu falo rebobina, tô brincando. Mas, enfim, lê de novo, que vocês vão entender, certo? O PLC 122 talvez tenha sido a última grande forma, o último grande grito, né, em relação a essa questão. E ele ficou 8 anos mofando, com um ataque constante na mídia, pelos evangélicos, né, para formar uma opinião contra ele, e foi vendido apenas como um projeto contra a homofobia. Na realidade, ele não era só um projeto contra a homofobia. Ele era um projeto que criminalizava, que mexia nas questões de crime de ódio, correto? De discurso de ódio nesse país, ok? Eram os artigos que ele mexia, discriminação e crime de ódio, e discurso de ódio. E, infelizmente, foi vendido de maneira errada, usando o preconceito que habita em cada brasileiro, né? Que, afinal de contas, nós somos uma sociedade judaico-cristã. E pronto. Foi engavetado, né? Não dá mais para voltar, ok? Então, vamos começar a entender, porque agora a gente está enfrentando o pior resultado de todo esse processo aí, de toda essa proteção que existe dentro da bancada evangélica, essa bancada que sempre troca figurinha com outra bancada, enfim, né? Com a bancada ruralista, com a bancada branca, né? Com aquelas bancadas lá feitas só por branco, poderoso, cristão, mas cristão que, bom, enfim, quer matar índio, eu não entendo muito bem isso, né? Cristão que não se importa em matar índio e quilombola, mas tudo bem. Enfim, vamos repensar isso aí para a gente poder dar a mão em primeiro lugar para depois não largar, tá legal? Depois que der a mão, né? Aí não larga, tá certo? É isso, beijo para vocês. Mais um vídeo do canal apenas, em substituição àquele que ficou uma porcaria o áudio, me desculpa, tá? Beijão, fui, até o próximo vídeo.